Bom dia, igreja, paz do Senhor. Convido a igreja para estar de pé, para que nós possamos iniciar o nosso culto nessa manhã. E para que nós possamos ler a palavra do Senhor, eu convido vocês a abrir a palavra de Deus no Salmo 37, onde estaremos fazendo a leitura do verso 1 ao 11. Eu vou estar lendo os ímpares e a igreja lendo os pares. Amém? Amém. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. 2. Pois como capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e faz o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o guiará. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada, e a sua causa como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se aborreça, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Em pouco tempo, os ímpios já não existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Vamos ler o 11 junto. Mas os humildes receberão a terra por herança. Pleno bem-estar. Amém. Vamos orar? Pai, nós te adoramos nessa manhã. Nós te bendizemos nessa manhã, Pai. Nós engrandecemos o teu nome, Pai, porque não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Senhor. Não há Deus que sonda e conhece os nossos corações, ó Deus, e que prova os nossos caminhos e possa, Pai, nos guiar por um caminho eterno, o caminho, Senhor, que conduz à tua presença. Por isso, Deus, nós te exaltamos nessa manhã e te glorificamos, porque o Senhor é o único Deus que perdoa os nossos pecados, ó Deus, que leva e lava as nossas iniquidades, Pai. E nós estamos aqui nessa manhã, nos prostrando diante do Senhor, para prestar um culto em louvor e gratidão a esse Deus tremendo, a esse Deus grande, Senhor, que um dia olhou para nós com um olhar de misericórdia, estendeu as suas mãos e nos tirou do lamaçal do pecado, e nos escolheu, Pai, para te adorar, para te bendizer, para dizer: não existe outro como tu, não existe nenhum igual a ti. Ó Deus, nós te louvamos nessa manhã. A tua congregação se reúne nesse lugar, Pai, para prestar a ti um culto, Senhor. Receba, Senhor, o nosso culto, Deus. Receba os nossos louvores. E a palavra, Senhor, que vai ser ministrada aos nossos corações nessa manhã, venha achar guarida em nosso coração, Pai, e venha nos transformar de dentro para fora cada dia, para que nós possamos ser mais semelhante ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós bendizemos, Pai, por todas as famílias que aqui estão, por aqueles que estão a caminho, Senhor, que nós possamos adentrar este lugar, Senhor, em reverência e em adoração àquele que é único, àquele que vive e àquele que reina para todo sempre. Amém. Nós te exaltamos nessa manhã, Pai, no nome glorioso de Jesus, teu Filho amado. Amém. Aleluia, graça e paz, amada igreja. Nós estamos na casa do Senhor, no dia do Senhor, como fizeram as muitas gerações que vieram antes de nós, para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. E esse Deus, Ele é santo, Ele era, é e há de vir, e Ele sempre foi e sempre será santo. E nós iremos cantar agora que Ele é santo para sempre, que nós entronizamos o nome dEle e cantemos isso chamando toda a comunidade da fé, toda a igreja, a Santa Igreja Universal, à adoração ao nosso Deus. Amém?
high, holy, holy forever. And your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Amém. O nosso Deus é santo, santo, santo para sempre. E nós declaramos como comunidade do Senhor, como santa igreja, como povo de Deus, que Ele é santo, Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de ser adorado. E nós somos convocados a fazer isso com alegria, porque nós estamos como povo reunidos na casa do Senhor, no dia do Senhor, e façamos isso com muita alegria, irmãos. Nós estamos louvando o Rei dos Reis, o Senhor que nos salvou, e isso é motivo de muita alegria. Essa é a nossa esperança, é aquilo que nós carregamos no peito para viver essa vida até que Ele venha, amém? Vamos com palmas? Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei os teus caminhos para sempre, para sempre. E eu canto e louvei ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Cantemos, tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei os teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e
paz, o Rei que veio para que nós pudéssemos ser reconectados ao Senhor e termos paz. E nós nos alegramos de estar na casa do Senhor juntos e poder consagrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu queria convidar os irmãos para que nós abramos as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. De 1 ao 3. Hebreus 12, de 1 ao 3, nós leremos todos juntos, em uma só voz, na versão NVI, que é a versão que está projetada. Amém? Leamos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém. Esse é o momento de consagrarmos aquilo que o Senhor tem nos dado de volta, para que nós dizimemos, nós ofertemos ao Senhor. Ele tem nos dado 100% dos nossos recursos, e nós, em obediência, devolvemos os 10% para que a obra do Senhor seja feita com excelência, e damos muito mais do que os 10% em oferecimento ao Senhor pela gratidão que nós temos no coração. Esse também é um momento para que você cumprimente o seu irmão, para que você fale com aquela pessoa que você ainda não conseguiu, que talvez chegou um pouquinho depois, ou você já chegou perto do momento do culto. A gente vai cantar em gratidão ao Senhor, que nós agradecemos por tudo que Ele tem nos dado, amém? Já nos foi dado, e a graça que nos tem alcançado. Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. Hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. E a graça que nos tem alcançado. Pensei, não mereci escolher, viver ou reclamar insistente. Hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Pela mesa o partido, com a comunhão.
sol estrelado que nos traz paz. Eu agradeço Pela mão que se estende pra fazer o bem. Eu agradeço E por todo o bem que Ele faz. Só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa, o partido, com a comunhão. Eu agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa, o partido, com a comunhão. Eu agradeço. Vamos com palmas, já deu pra aprender, né? Assim, ó. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa, o partido, com a comunhão. Tá bonito. Agradeço. Vamos mais uma vez. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, Pela mesa, o mesa, o partido, com a comunhão. Eu agradeço. Agradeço. Nesse momento, nós somos confrontados pela bondade do Senhor. Nós agradecemos pela vida, pela mesa, o partir do pão, pela comunhão, pelos bens que Ele tem nos dado. E diante de um Deus que é tão bom conosco, tão santo, tão puro, nós somos constrangidos pelo nosso pecado, por sabermos que nós não somos dignos, nós não somos merecedores do Seu amor, da Sua graça, da Sua bondade. E mesmo assim, Ele nos oferece graça e misericórdia. A palavra de Deus diz em 1 João que nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Existe graça sobre graça para perdoar os nossos pecados, para nos ajudar a vencer os nossos pecados. E diante do Senhor nós reconhecemos que nós nada somos, que nós nada merecemos. E este é o momento para que você faça a sua oração, para que você resgate na sua memória aquilo que tem desagradado ao Senhor, aquilo que tem ferido a sua santidade e aquilo pelo qual nós precisamos pedir perdão ao Senhor. E este momento é para que nós façamos isso. Meu Jesus, a ti me achego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade, de onisciente Deus, que meus planos
no sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento, ao dormir ou acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, 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 adoramos ao Rei digno de louvor, a ti a honra e a glória para sempre. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, para reconhecer que nós somos falhos, pecadores, necessitados de ti, Pai. Nós reconhecemos que nós pecamos, Deus, no nosso andar, no nosso falar, Pai, com as nossas ações e as nossas omissões, Deus. Pai, nós sabemos que nós temos pecado, Pai, contra ti, Deus, e que esse pecado é muito grave, Deus, diante de um Deus que é santo, 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 perfeito, Deus, imaculado, Pai. Mas nós sabemos que através de Jesus Cristo, Deus, nós temos o perdão, Pai, dos nossos pecados, Deus. Nós podemos nos achegar confiadamente, Deus. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos lave, Deus, e nos purifique, Deus, de toda a nossa iniquidade, Deus. Que o Senhor lave as nossas bocas, Deus. Que o Senhor purifique as nossas mãos, os nossos corações, Deus. Nós consagramos o nosso viver a Ti, Pai. Nós consagramos os nossos corpos, os nossos recursos, Senhor. Tudo aquilo que nós temos, Pai, para o Teu louvor e a Tua glória, Deus. E nós te pedimos, Deus, restaura no nosso coração, Pai, a alegria da salvação, Pai. A alegria de sermos reconectados a Ti, Pai, de termos livre acesso a Ti, Deus, e de sermos perdoados através do sangue poderoso de Cristo Jesus, Senhor. Em o nome de quem nós oramos, Pai. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Graça e paz, igreja. Este é o dia que fez o Senhor e por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele, pela comunhão dos santos, pela adoração, por estarmos reunidos no primeiro dia da semana na presença do nosso Deus.
nós temos algumas famílias da igreja viajando, mas nós temos outras famílias nossas vindo nos visitar, e nós louvamos a Deus pela comunhão que nós podemos desfrutar como povo de Deus. Do meu lado direito aqui, eu tenho o pai e o irmão do Eduardo, que está conosco pela primeira vez, o seu Edivando, e aí eu já esqueci, filho, e o nosso jovem Lucas. Do meu lado esquerdo aqui, nós temos a minha querida mãe, tão bem falada entre vocês, Dona Regilene, Marquinhos, Santo Marquinhos, meu padrasto querido, que estão conosco também pela primeira vez, irmão do coração Leidson, filho de Marquinhos, que vieram de Boston com Kel, junto com a Lari, sua filha, junto com Bia, sua nora, junto com Lucas, seu filho, estão conosco pela primeira vez. Nós temos as jovens queridas que vieram da nossa igreja Closer to God. Eu acho que é a segunda vez que vocês estão aqui, né, meninas? Ou é a primeira? Terceira, mas vale a pena relembrar. Eu esqueci os nomes. Nicole e Noemi. Eu acho que não temos nenhum outro convidado pela primeira ou segunda vez, não? Como é que calorosamente nós vamos cumprimentá-los? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. É uma alegria tê-los neste momento de culto e comunhão na presença do nosso Deus. Nós queremos orar pelas crianças. Crianças, venham aqui, nós vamos orar por vocês. Children, come over here. Let's pray over you. As crianças vão para o culto infantil, outras para o berçário. Nós vamos orar. Agora vocês vão, crianças, aprender a palavra de Deus. Então vamos falar com o Papai do Céu e pedir para Jesus falar com vocês através da pregação. Amém? Vamos fechar os olhinhos? Senhor, nós te louvamos pelos nossos pequeninos. Te louvamos pelo privilégio que temos de ensiná-los a tua palavra e de, ó Deus, ministrar a tua verdade, na esperança de que o teu Espírito Santo gere fé salvadora no coração de cada um deles. Abençoa, Senhor, o nosso culto infantil. Nós te pedimos isso em nome e para a glória de Jesus. Amém. Vocês podem ir, crianças. Bom culto infantil para vocês. Enquanto isso, eu peço para os irmãos abrirem as vossas Bíblias em Tiago, capítulo de número 5. Nós estamos pregando expositivamente nessa carta tão rica, que é Tiago, capítulo de número 5. Hoje nós veremos dos versos 1 ao versículo 12. Obrigado, querida. Tiago 5, do 1 ao 12, diz a palavra do Senhor. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que vocês retiveram como fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos,
Tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Que Deus abençoe a sua palavra. Graça e paz, igreja. Let us pray. Vamos orar. Lord, may the words of my mouth and the meditation of all of our hearts be acceptable in your sight, for you are our rock and our redeemer. Senhor, que as palavras dos meus lábios e meditar do meu coração sejam agradáveis diante dos seus olhos, porque tu és a nossa rocha e o nosso redentor. Amém. Amen. I've often said it from this pulpit, the preacher is always preaching to himself. Eu sempre tenho dito neste púlpito que o pregador, ele está sempre pregando primeiro para si mesmo. If I preach about pride, it's because I'm proud. Se eu prego sobre orgulho, é porque eu sou orgulhoso. If I preach about forgiveness, it's because I need to forgive. Se eu prego sobre perdão, é porque eu também preciso perdoar. In church, we confront and confess our sins, not the sins of other people. Na igreja, nós confrontamos e confessamos os nossos próprios pecados, não os pecados de outras pessoas. In 1940, in the early days of the Second World War, C.S. Lewis published an essay titled Dangers of National Repentance in the Manchester Guardian. Em 1940, nos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis, ele publicou um artigo com o título O Perigo do Arrependimento Nacional, na Manchester Guardian. There was a fashion at that time for young liberal men to call for national repentance of British foreign policy, a policy that they identified as the cause of the war. Existia uma tendência naqueles dias de que homens jovens de certos partidos políticos, eles convocassem para um arrependimento nacional das políticas externas da Inglaterra. They believed themselves, the British, to be responsible for the bad behavior of the Nazis. If the British had been nicer to the Germans in the First World War, then the Nazis would not have felt the need to extract such an extraordinary revenge. Eles acreditavam que os britânicos possivelmente contribuíram para o mau comportamento dos nazistas. Os britânicos, se eles tivessem sido mais gentis com os nazistas na Primeira Guerra Mundial, então os nazistas não teriam sido tão cruéis na sua vingança. Such was the thinking of self-loathing and self-negating Britishers in 1940. Esse era exatamente o pensamento dos britânicos negacionistas e orgulhosos em 1940. As a Christian, C.S. Lewis, of course, knew that confession and repentance are required if we are going to be honest and sane people. Como cristão, Lewis, claro que ele acreditava que a confissão e o arrependimento são requerimentos se nós queremos ser pessoas honestas. If you meet a man who never admits that he's wrong, who believes that he has done nothing to repent of, then you know that you have met someone who is either deeply evil or profoundly irrational. Se você encontrar um homem que nunca admite que está errado e que acredita que não tem necessidade alguma de se arrepender, provavelmente você está se deparando com alguém que é profundamente mau ou profundamente irracional. All of us are sinners, and confession is good for our souls. Todos nós somos pecadores e a confissão é algo bom para as nossas almas. It is good for our marriages, it is good for our families, it is good for our churches, for our communities, for our nation, because confession
puts a balm on the wounds that we have inflicted. It encourages humility, which is a component of wisdom, and it enables old enemies to become new friends. A confissão é boa para os nossos casamentos, para as nossas famílias, para as nossas igrejas, para as nossas comunidades, para a nossa nação. Porque a confissão, ela coloca um bálsamo em nossas feridas que estão ali doloridas e nos encoraja a humildade, que é um elemento de sabedoria, nos habilita a enfrentarmos os nossos velhos inimigos e compartilharmos a amizade para um futuro. While Lewis encouraged confession and repentance, he objected to the craze of the British in 1940 to repent of the sins of the nations. Enquanto Lewis, ele encorajava a confissão e o arrependimento, ele se colocou contra a ideia louca britânica em 1940 de que nós deveríamos nos arrepender pelos pecados da nação. Here's what he said. The young man who is called upon to repent of England's foreign policy is really being called upon to repent of the acts of his neighbor. For a foreign secretary or a cabinet minister is a neighbor. And repentance presupposes condemnation. The first and fatal charm of national repentance, therefore, is the encouragement it gives us to turn from the bitter task of repenting of our own sins to the congenial one of bewailing, but first of denouncing the conduct of others. Ele diz o seguinte: um homem jovem, o qual é convidado a se arrepender pela política externa da Inglaterra, está sendo de fato chamado a se arrepender pelos atos do seu próximo. E arrependimento pressupõe condenação. O primeiro e fatal charme do arrependimento nacional, deste modo, nos encoraja a estar e nos dá uma tarefa amarga de nos arrependermos do pecado dos outros e, deste modo, denunciar a conduta dos outros. That's even complicated in English. Ele diz que essa frase, essa citação é complicada em inglês, quanto mais você traduzir imediatamente aqui. Lewis's point is actually rather simple. It is right for us to confess our sins, but it is wrong for us to confess the sins of others. O ponto de Lewis aqui é simples. Está correto nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, mas não está correto nós nos arrependermos dos pecados dos outros. Part of preaching is always a call to repentance, but that call needs to be a call to repent of our sins, not the sins of someone else. Preaching should convict us, it should not make us feel smug. Então, parte da pregação nos chama ao arrependimento, mas é necessário nos convidarmos para o arrependimento e não para nos arrependermos do pecado de uma outra pessoa. A pregação deve nos convencer e não nos tornar presunçosos. I have indulged in this long beginning discussion because James, in the first section of our reading this morning, does the very thing I am warning about. He preaches to people who are not in the room. He confesses the sins of other people. Eu me alonguei nessa introdução porque Tiago, nesta carta, nessa seção, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele adverte sobre isso. Ele prega para pessoas que não estão presentes no ambiente e confessa o pecado de outras pessoas. James writes, "Come now, you rich ones, weep and howl for the miseries that are coming upon you. Your gold and silver has corroded and will eat your flesh like fire. The wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you and have reached the ears of the Lord of hosts." Tiago começa o capítulo 5 dizendo o seguinte: olha, venham agora vocês ricos, chorem e lamente, pois sua miséria está próxima. O ouro e a prata que vocês têm corroeu-se, e vocês comeram, as suas carnes serão comidas pelo fogo. O pagamento e o labor daqueles que vocês roubaram choram nos campos
e aquilo que vocês retiveram como fraude está clamando contra vocês e chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. In this passage, James is not speaking to his own church because his own church are poor. Nessa passagem, Tiago não está falando para a sua própria igreja, porque os membros da sua igreja eram pobres. In fact, they were so poor that the Apostle Paul collected money from other churches to help support the church in Jerusalem. De fato, esses cristãos eram tão pobres que o apóstolo Paulo, ele recolheu ofertas de outras igrejas para ajudar os pobres de Jerusalém. And so the first 6 verses of chapter 5 are not really for the church. Então, os primeiros 6 versos do capítulo 5 não é para a igreja. It's directed toward the rich. É exatamente direcionado aos ricos. The portion of our reading that is directed to the church begins in verse 7, where we read, "Be patient, therefore, brothers and sisters, until the coming of the Lord." A porção que é direcionada à igreja começa no verso 7, quando Tiago diz, olha, sejam pacientes, irmãos e irmãs, pois a vinda do Senhor está próxima. In verse 1 through 6, James is talking to the rich. He's talking to people who are not part of the church. He details their economic exploitation. He calls out their financial fraud. He accuses them of living in luxury and self-indulgence. He says the rich ones have condemned and murdered the righteous person. Dos versos 1 ao 6, Tiago está falando sobre os ricos. Ele está falando sobre as pessoas que não são parte da igreja. E ele dá detalhes da exploração econômica, da fraude financeira. Ele acusa estes ricos de viverem uma vida cheia de luxúria e ostentação. E ele diz que estes ricos serão condenados como assassinos de pessoas justas. And having made this indictment of the rich, James then turns to the church and says, "Be patient, therefore, until the coming of the Lord." E depois de fazer essa denúncia dos ricos, Tiago se volta para a igreja e então diz, olha, sejam pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima, ou até a vinda do Senhor. James is asking one of the classic questions that people ask: if there is a God, why do evil people prosper and the righteous suffer? Tiago está aqui fazendo a pergunta clássica que muitas pessoas fazem. Se existe um Deus, por que que pessoas más prosperam e os justos sofrem? That's a fair question. Last week, one of my Facebook friends, Jared, an artist from my hometown in Missouri, he posted, "How could I ever fear a God who allows evil men to roam free?" Essa é uma pergunta justa. Semana passada, um dos meus amigos no Facebook, Jared, que é um artista da minha cidade natal, no Missouri, ele fez a seguinte postagem: como eu posso temer um Deus que permite que homens maus vaguem livremente? I think his point is this: if there are evil people who go unpunished, if the wicked people roam around free doing whatever they want to do, then either there is no God, or if there is a God, he doesn't care about justice and he doesn't deserve our worship. Eu acho que o ponto dele é esse. Se existem pessoas más que estão vivendo impiamente e essas pessoas elas caminham livremente, fazendo o que elas querem fazer, ou não existe nenhum Deus, ou se esse Deus existe, ele não se importa em trazer justiça a qual essas pessoas merecem, e ele não merece ser adorado. I think that's Jared's point, and he's not the first person to say something like that. E eu acredito que esse é o ponto do Jared, e ele não é a primeira pessoa que diz isso. We hear Job say this: "Why do the wicked live and reach an old age and grow mighty in power? Their offspring are established in their presence and their descendants before their eyes. Their houses are safe
from fear, and no rod of God is upon them. Their bulls breed without fail, their cow calves and does not miscarry. They send out their little boys like a flock, and their children dance. They sing to the tambourine and the lyre, and rejoice to the sound of the pipe. They spend their days in prosperity, and in peace they go down to Sheol. They say to God, depart from us. We do not desire the knowledge of your ways. What is the Almighty that we should serve him? And what profit do we get if we pray to him? Nós lemos em Jó 21, versículos de 7 a 15, Jó 21, de 7 a 15, o seguinte: Por que vivem os ímpios? Porque chegam à velhice e aumentam seu poder. Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor, e os seus descendentes diante dos seus olhos. Verso 9. Seus lares estão seguros e livres de medo. A vara de Deus não os vem ferir. Seus touros nunca deixam de procriar. Suas vacas dão crias e não abortam. Eles soltam seus filhos como um rebanho. Seus pequeninos põem-se a dançar. Cantam, acompanhando a música do tamborim e da harpa, alegram-se ao som da flauta. Os ímpios passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem temos de orar a Deus? The prophet Jeremiah complains, you are always righteous, Lord, when I bring a case before you, yet I would speak with you about your justice. Why does the way of the wicked prosper? Why do all the faithless live at ease? O profeta Jeremias, ele reclama. No capítulo 12, no versículo 1, ele diz: Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas? The prophet Habakkuk says to God, your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. Why then do you tolerate the treacherous? Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? O profeta Abacuque, no capítulo 1, verso 13, ele diz o seguinte: Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? My Facebook friend Jared wrote, how could I ever fear a God that allows evil men to roam free? He's asking the same questions that the prophets asked so long ago. Então, meu amigo do Facebook, ele disse o seguinte: como é que eu posso temer um Deus que permita que homens maus possam vagar livremente? Esta pergunta do meu amigo Jared é a mesma perguntada pelos profetas há muito tempo atrás. People in all times have looked around and they have seen that it sure does seem like there are plenty of heartless, smug, evil scumbags who are having fun, who are prospering, who are getting away with their crimes and cruelties. Where is God? Pessoas de todas as épocas sempre olharam ao redor e perceberam que existia uma plenitude de pessoas sem coração, presunçosas, maquinadoras do mal, se divertindo, prosperando e vivendo dentro dos seus crimes e crueldade. If God loves righteousness and hates wickedness, why isn't he protecting the innocent and punishing the guilty? Então, se Deus, ele ama a justiça e odeia a iniquidade, por que ele não está protegendo o inocente e punindo os culpados? These are good questions, they are valid questions, but they are abstract theological questions. I want us to also ask the practical question. As a Christian, how should I respond to the fact that evil people are having a good time? How should I respond to the suffering of the righteous? Essas perguntas, elas são boas.
E apesar delas serem teológicas e abstratas, eu gostaria que nós, de um modo prático, nos perguntássemos: por que um cristão e como ele deveria responder ao fato de pessoas más estarem vivendo bons tempos? Como esse cristão deveria responder aos seus sofrimentos? So the abstract questions are something like this. Number one, why does God allow evil which causes suffering? Então a pergunta abstrata começa do seguinte: em primeiro lugar, por que Deus permite que o mal cause sofrimento? And since there is evil, number two, why does God not destroy those who are evil? E em segundo lugar, desde que existe o mal, por que Deus não destrói aqueles que são maus? And as this evil causes other people to suffer, number three, why does God not relieve the suffering of the innocent? E em terceiro lugar, uma vez que o mal ele não é destruído imediatamente, nós deveríamos perguntar: por que Deus não alivia o sofrimento dos inocentes? The answer to question number one, why does God allow evil which causes suffering, is this: evil is the price that we pay for freedom. A primeira resposta é o seguinte: de por que Deus permite que o mal cause sofrimento? A resposta seria: o mal é o preço que nós pagamos pela liberdade. To be free, a creature must be able to choose between good and evil. Para ser livre, uma criatura ela precisa ter a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. To make a world without evil, God would have had to create a world without freedom. Para criar um mundo sem a possibilidade do mal, Deus deveria ter criado um mundo sem liberdade. But God thought it was better to have free creatures in a world, even if they could produce evil. Mas Deus acreditou que foi melhor ter criaturas livres no mundo, ainda que elas pudessem causar o mal. The answer to question number two, why does God not destroy those who are evil? The answer is this: He will. A resposta à pergunta 2 de o porquê que Deus não destrói aqueles que praticam o mal. A resposta curta é: Ele destruirá. Every sin will be punished, but the judgment for sin does not happen in time. It happens in eternity, which is why punishment for sin is eternal. There is no purgatory in the Bible. When a sinner is judged for his sins, his punishment will be everlasting. Todos os pecados serão punidos, e este julgamento para os pecadores não acontecerá no tempo, acontecerá na eternidade. Cada pecado será punido eternamente. Não existe purgatório na Bíblia. Quando um pecador é julgado pelos seus pecados, ele será punido eternamente. But you might say, then why doesn't God judge people as soon as they sin? Why don't the gates of hell open the moment someone commits a crime? Why don't bolts of lightning fall from heaven as soon as we do what is wrong? Mas talvez você se pergunte, por que Deus não julga as pessoas imediatamente quando elas pecam? Por que as garras do inferno não se abrem exatamente no momento em que elas cometem um crime? Por que Deus não manda um raio dos céus assim que elas fazem algo errado? And the answer is because God is patient and He is merciful, and God gives people, even the worst people, time to repent. E a resposta é porque Deus é paciente e misericordioso com pessoas. Ainda as piores pessoas, Ele dá a elas tempo para o arrependimento. If God passed judgment on us the moment we committed a sin, no one would ever commit a second sin. We would commit one sin and then go straight to hell. Se Deus ele nos julgasse imediatamente ao cometermos o pecado, nenhum ser humano cometeria um segundo pecado. Ele pecaria e seria enviado imediatamente para o inferno. But the exercise of freedom happens in time. Part of freedom is learning from our mistakes, repenting, and heading in a new direction.
Mas o exercício da liberdade acontece no tempo. E parte da liberdade é aprendermos através dos nossos erros, nos arrependermos e irmos numa nova direção. If judgment happened immediately, there would be no freedom. So, just as evil is possible only if there's freedom in the world, mercy must also be present if freedom is going to persist. Se o julgamento acontecesse de modo imediato, então não haveria liberdade. Assim como o mal é possível apenas porque existe liberdade no mundo, a misericórdia também só pode estar presente se houver liberdade neste mundo. The answer to question number 3, why does God not relieve the suffering of the innocent, is this: He does. E a resposta para a pergunta número 3, que é por que Deus ele não traz alívio ao sofrimento do inocente? A resposta é, ele traz sim. Every tear will be wiped away, and there will be no more suffering. But the final relief of human suffering does not happen in time, it happens in eternity, which is why the state of blessedness of the righteous will be eternal. Cada lágrima derramada será enxugada e não haverá mais sofrimento. Mas o alívio final para os seres humanos não acontece no tempo, acontecerá na eternidade. But you might say, why doesn't God relieve the suffering of the righteous as soon as they suffer? Because God uses even suffering for the good of the righteous. The suffering of the righteous person actually produces humility in that person and patience and dependence upon God, and that is good for that person. Mas talvez você se pergunte, por que Deus ele não traz alívio do sofrimento para os justos o mais rápido possível? Porque Deus ele usa até o nosso sofrimento para o bem das pessoas justas. O sofrimento dos justos produz humildade, paciência e dependência de Deus. E isso é algo bom. Now, those are all theological questions, and I know that some people love to play with abstract ideas, but the more important question is the practical one. Given the fact that we will see evil people prosper, given the fact that we will sometimes suffer because of evil people, how should we respond? Eu sei que todas essas são perguntas teológicas, abstratas, e muitas pessoas amam isso, mas o mais importante são questões práticas. Diante do fato de que nós veremos pessoas más prosperarem, diante do fato que nós às vezes sofreremos por conta de pessoas más, como é que nós devemos responder? The Bible indicates 3 Christian responses to the evil of other people. Number 1, peaceful non-resistance. Number 2, patience. And number 3, prayer. A Bíblia nos ensina 3 respostas cristãs diante de pessoas más. Em primeiro lugar, paciência um comportamento pacífico sem resistência. Em segundo lugar, paciência. E em terceiro lugar, oração. Peaceful non-resistance. Jesus said, you have heard it said, eye for eye, tooth for tooth, but I tell you, Jesus tell you, do not resist the evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek as well. Uma postura pacífica e não resistente. Jesus, ele disse, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu, Jesus, digo, não resistais ao perverso. Se alguém vos ferir na face direita, dê a ele também o outro lado. Friends, let me say this as plainly as possible. Punching back is not Christian. Retaliation is not Christian. Injuring, hurting, or insulting someone because you or your family have been injured, hurt, or insulted is not Christian. That's how the pagans behave, but we Christians have been called to a better way. Amigos, deixa eu dizer algo para vocês de modo mais claro possível. Bater de volta não é algo cristão. Retaliar não é algo cristão. Ferir, devolver, insultar alguém porque essa pessoa lhe feriu ou feriu a sua família,
este não é uma postura cristã. Os pagãos se comportam assim, mas nós cristãos somos chamados a uma postura melhor. Paul writes, "Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord." In this passage, Paul is actually quoting Deuteronomy chapter 32. So this is a commandment that appears both in the Old Testament and in the New Testament. O apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos 12, verso 19, o seguinte: "Não vos vingueis, meus queridos amigos, mas deixem lugar para a ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor." Essa é uma citação que Paulo extrai de Deuteronômio 32, 25, como um mandamento tanto para o Antigo quanto o Novo Testamento. If someone hurts me or hurts my family, and I respond by striking back, then I have broken God's law. Se alguém me fere ou fere a minha família e eu respondo ferindo de volta, eu estou quebrando ou eu quebrei a lei de Deus. The Christian response to evil is peaceful non-resistance. A resposta cristã ao mal é pacífica e não resistente. Patience. The second response to evil is patience. A segunda resposta ao mal é paciência. Our reading from James this morning is mostly about patience. The first part is about the evil that's being done by other people, but then the second part of the reading is about our response to that evil, and our response is supposed to be patience. Então observe que a segunda parte responde ao mal. Da resposta ao mal é paciência. Tiago está falando majoritariamente sobre paciência. A primeira parte do texto é como lidar com essas pessoas ricas, mas a segunda parte é sobre a nossa resposta ao mal, e ele enfatiza que é com paciência. Be patient, therefore, brothers and sisters, until the coming of the Lord. James says in verse 7, what happens when the Lord comes? Well, the wicked will be punished and the righteous will be relieved, but until Jesus comes, we need to be patient. Ele diz, sejam pacientes, queridos irmãos e irmãs, até a vinda do Senhor. Tiago está dizendo no verso 7. E o que acontece até que o Senhor venha? Os maus serão punidos, os justos receberão alívio, mas até Jesus vir, nós precisamos ter paciência. In verse 8, James says it again, be patient, establish your heart, for the coming of the Lord is at hand. E no verso 8, novamente, Tiago diz, olha, sejam pacientes, aquietai os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. The CJB translation says, be patient, keep up your courage, for the Lord's return is near. A tradução CJB diz o seguinte, sejam pacientes, mantenham a coragem, porque a vinda do Senhor está próxima. The Christian response to evil in this world is to be patient, because Jesus is coming, and He will settle the score. E a resposta cristã ao mal para este mundo é paciência, porque Jesus está voltando e aí Ele trará um acerto de contas. Prayer. The third response to evil is prayer. E oração, a terceira resposta ao mal é oração. Jesus said, you have heard it said, love your neighbors and hate your enemy, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Jesus ele disse, olha, vocês ouviram que foi dito, amem o vosso próximo e odeiem o vosso inimigo, mas eu vos digo, amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Pray for those who persecute you. Ore por aqueles que te perseguem. Jesus prayed for his executioners. Jesus orou pelos seus executores. Think about that for a minute. He prayed, Father, forgive them, for they know not what they do. Ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. So who do we need to pray for? Então, por quem nós precisamos orar hoje? Amen. Amém. Que Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé enquanto o Ministério de Louvor vem para nos conduzir na última canção. Esse é um desafio, irmãos, porque nós vivemos num mundo mau. E reagir como cristãos diante de injustiça, maldade, é algo muito complicado e impossível pela nossa própria força. Mas a Bíblia diz que recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. É possível, no poder do Espírito Santo, vivermos o que nós ouvimos. Feche seus olhos, peça ao Espírito Santo para lhe dar essa força. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti e reconhecemos, Senhor, somos fracos, Senhor, e tantas vezes vivemos no mundo tomado por mal, por pessoas ímpias, nos traz fraqueza ao coração e revolta, mas nesta hora ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti, ajuda-nos a confiarmos em Tua sabedoria, em Tua justiça, em Teu juízo. Perdoa-nos, Senhor, quando nós fraquejamos, perdoa-nos quando nós não conseguimos testemunhar a nossa esperança e fé. E, ó Deus, traz o Teu bálsamo que cura e que alivia diante das dores deste mundo, diante, ó Deus, das feridas que foram cruelmente abertas. Traz cura ao coração do Teu povo, Espírito de Deus, para que nós possamos caminhar de modo, ó Deus, ousado, declarando: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ajuda-nos, ó Deus, em nome e para a glória de Cristo. Amém. Cantemos ao Senhor. Eu vejo
pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. E nós cantamos Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Sim, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amém. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Recebam a bênção do nosso Deus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre nós hoje e eternamente. Amém. Não saia sem cumprimentar o seu irmão. Nós temos escola bíblica dominical aos nossos convidados queridos. É uma alegria tê-los conosco nessa inaudita comunhão. Que Deus os abençoe.